Pense comigo, os nossos pioneiros, quando eu digo pioneiros, são aqueles que estiveram envolvidos no movimento millerita, ali de 1840, 44 em diante. Os nossos pioneiros, esses que depois, então, permaneceram firmes na fé, entendendo que a purificação do santuário, conforme Guilherme Miller havia crido, Guilherme Miller acreditava que a purificação do santuário seria a purificação da terra por ocasião da volta de Jesus, por meio de fogo, não é verdade? Mas ele se enganou nesse detalhe. No entanto, este engano também estava profetizado em Apocalipse capítulo 10. Deus deixou tudo revelado. E hoje, quando nós vamos à Bíblia e estudamos tudo isso, fica tão claro, tão patente diante de nós, todo esse quadro profético, e a gente conhece muito bem. E é tão porque a gente conhece bem, que a testemunha fiel e verdadeira do Apocalipse diz, né? Vocês pensam que são ricos e abastados. Você conhece ele, que não tem falta de nada. Bom, enfim, os nossos pioneiros, homens estes que se doaram, que se desgastaram pelo Evangelho. Se você pegar a história destes homens, vou citar alguns deles aqui, José Bates. José Bates, um dos fundadores do Adventismo do sétimo dia. Ele referiu-se a Apocalipse 14 como provendo o mais gráfico esboço do movimento do segundo advento, desde o seu surgimento, por volta de 1840, até o glorioso estado da imortalidade. Visão de José Bates. Mais importante mensagem. Quando a gente estuda um pouco a vida de José Bates, a gente vê que ele doou absolutamente tudo o que ele tinha para abreviar e apressar a volta de Jesus. Tem uma história de Bates, que ele não tinha mais o que comer. A esposa, o filho tinha ido embora de casa, chamou o pai de louco, de maluco. E ele não tinha nada, não tinha farinha para fazer um pedaço de pão, nada absolutamente. A esposa dele, desesperada, ele foi até o correio para ver se ali, na verdade o correio e a, como é que a gente diz ali, a quitanda, né? Enfim, o mercadinho era tudo no mesmo lugar, imagina isso, 1800 e tantos. Ele chegou lá, colocou umas moedinhas em cima da mesa e disse: o que eu posso comprar com isso? E aí o dono lá da venda disse assim: olha, isso aqui dá um punhadinho de farinha, não é nada. Daí o dono da quitanda disse assim: olha, tem uma correspondência aqui para você. Aí ele foi lá, pegou a correspondência, entregou para o José Bates. Ele olhou assim, e para ele retirar a correspondência ele tinha que pagar o selo. Ele disse assim: eu não tenho dinheiro para o selo. Aí o dono disse assim: eu conheço você, me pague depois. Ele disse assim: eu não posso dever nada para ninguém, jamais na minha mente não posso dever nada, fica com você. Aí o dono disse assim: não, abra. Ele insistiu tanto, o dono, que era amigo dele, e quando ele disse assim: não vou abrir, abra você. E o dono da quitanda então abriu ali, e tinha alguns dólares ali dentro. E ele ficou tão feliz com aquilo, que ele olhou para aquele dinheiro: começa a anotar aí, eu quero tanto de farinha, tanto disso, tanto daquilo outro, não sei o que lá, e manda entregar na minha casa. Homens que se doaram pelo Evangelho, literalmente, tudo o que tinham, todos os seus bens, para apressar a volta de Jesus. Quando Bates olhou para todo o quadro profético, ele disse assim: olha, o gráfico esboço do movimento, mais gráfico esboço do movimento do segundo advento, desde o seu surgimento até a volta de Jesus, as 3 mensagens angélicas. John Andrews, 1829, a cabeça mais brilhante que o Adventismo já produziu, ele afirmou que no tempo presente, nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente a Igreja de Cristo do que Apocalipse 14. Nenhum.
Nenhum. Apocalipse 14. Qual é o slogan da igreja adventista? Vi um anjo voando pelo meio do céu. E outro anjo. E outro anjo. Quem foi Andrews? John Andrews, ele foi o primeiro missionário enviado para a Europa. Sua filha foi junto com ele. Foi acometida de tuberculose. Voltou para os Estados Unidos. Ele que já havia sepultado a esposa, sepultou a filha, voltou para lá, continuou a se doar pelo Evangelho, contraiu tuberculose da filha e foi definhando até a morte, até o último momento que ele tinha forças para escrever ali um periódico que era publicado em Basileia, na Suíça. Ele fez tudo o que ele pôde. E antes de dar o seu último suspiro, ele escreveu: deixo $500 para a missão na Europa. Tudo o que ele tinha. O que esses homens tinham no coração? Um desejo ardente de ver Jesus voltar. Tiago White, esse aqui faltaria tempo para falar dele. Tiago White, ele escreveu que as 3 mensagens angélicas eram elos na cadeia dourada da verdade, conectando o passado com o presente e o futuro, e demonstrando uma bela harmonia no grande todo. As 3 mensagens angélicas. Quem foi Tiago White? Simples. Tiago White diz ali aqueles contemporâneos a ele que ele era um homem que trabalhava por 3. Sabe quando Paulo diz assim: eu irei me gastar e me deixarei gastar pelo Evangelho? Tiago White foi um desses. Tanto é que ele morreu prematuramente, de tanto que ele se desgastou pelo Evangelho. Ellen White, sua esposa, e também, como cremos, uma profetisa do Senhor, ela qualificou as mensagens angélicas em conexão com o santuário celestial como os temas principais sobre os quais os mensageiros deveriam demorar-se. Principais temas pelos quais os mensageiros deveriam se demorar. A pergunta é: tenho me demorado a estudar as mensagens angélicas? Tenho me demorado em compreender o que Deus tem por trás dessas mensagens? Mas o mais importante, como é que eu tenho respondido a essas mensagens, William Gaspar, meu amigo? Como tenho respondido a elas?